Carta de Paulo aos Romanos. Porque Deus, a quem sirve em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, e suplicando que, algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos em Roma. Paulo falou: eu deixei Roma, mas continuo orando por vocês. Eu não esqueço de vocês, e aonde eu vou, eu testemunho a fé de vocês, cristãos. Porque aqueles cristãos, eles se converteram de verdade. Quando o crente ele é convertido mesmo, ele não depende de pastor, de bispo, de apóstolo, não. Ele não sai por aí atrás de pastor, de bispo, de apóstolo, não. Ele tem como base o Evangelho de Cristo. E a sua rocha chama-se Jesus Cristo. Então, você tem que aprender a viver pela fé. Aquele povo foi exemplo para todos nós. Eles nem estavam no plano de salvação. Os judeus rejeitaram a Cristo, e o Evangelho chegou em Roma e chegou a nós, aos gentios. Jesus levantou Paulo, ou chamou Paulo, que era o Saulo, né? Para ser o apóstolo dos gentios. Continua, por favor. Em todas as minhas orações, ele disse, suplicando que algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Eles precisavam ser confortados. O Paulo também estava se sentindo desconfortável. Estava triste, estava angustiado por essa proibição. Quer dizer que não é privilégio dos crentes de hoje sofrerem perseguições, maus tratos e blasfêmias, enfim. E quando eles estão aflitos, o secular, aí eles ficam olhando para nós. Peça para os crentes orarem. Lá na sua casa, o que eu e você vivemos em relação ao mundo, nós já vivemos em relação a parentes também. Eu não mais, porque praticamente todos os meus parentes, esses dias eu estava com a bispa no ar, acho que foi numa vigília que teve aqui, aí alguém mandou uma mensagem: eu sou prima do apóstolo aqui de Miracema, fala para ele que agora já sou obreiro da igreja. Eu falei, então era a última que faltava, entendeu? Graças a Deus, né? E na casa dela também. Então, olha como Deus é bom conosco. Até os meus primos se converteram. Isso é maravilhoso, igreja. Mas quem de nós nunca viveu uma situação dessas, de um parente chegar para você e falar: vem cá, você está vendo o que está acontecendo aí, ó? Ora lá, você não é crente? Mas antes criticava e dizia que o Deus dele é que era verdadeiro.
O mundo diz que o Deus deles é que é verdadeiro, que o nosso é falso. Quando a porca aperta no parafuso, aí eles correm e pedem a oração do crente. Esses dias eu fiquei olhando um sujeito falar mal de pastor, que pastor era farofeiro, que pastor era isso, pastor era aquilo. Aí eu lembrei de um telefonema que eu recebi, companheiro. Ora minha garganta. Uai. Eu falei, uai, o que orou para curar agora virou farofeiro? Eu sempre fui farofeiro. Mas o farofeiro ainda vai voltar a orar por ele. Como eu expliquei, né? A gente vai ter que usar, porque não é toda hora que a fé está em alta, entendeu? Mas eu vou te falar uma coisa. O mundo persegue, humilha, fala besteira, apedrejaram igrejas nossas, quebraram vidros. Quem viu esses dias? Vocês viram? O outro, um político lá da cidade mandou tirar o som da igreja. Estava lá, ó. Em 4 anos, os últimos 4 anos, ninguém fez isso, ninguém mexeu. Por quê? Porque o chefe maior do estado gosta das igrejas. Quem sabia disso? Você viu isso pessoalmente. Mas aí, o que a gente pode fazer? Eu e você fizemos a nossa parte. Amém? E você pensa que eu passo para o outro lado? Não, eu confirmo. Eu confirmo. Eu não sou covarde, eu não recuo. Eu não. Pode fazer o que quiser comigo. Pode quebrar a igreja, pode perseguir. Eu só dou um conselho que se for para banir, começar a banir por aqui. Mas tem que vir pessoalmente fazer. Pessoalmente. Não é com covardia, não. Igual mandaram me matar várias vezes. Uma delas foi pegar um pobre coitado e mandaram o sujeito passar o facão no meu pescoço. Aí o pobre coitado está lá. Nem sei para onde ele foi. Sei que eu mandei levar uma Bíblia para ele, um pastor, um bispo. Mas eu não sei onde ele está, mais não. Talvez até esteja aí no meio já. Eu vou ter que ser mais seletivo nos abraços. Hein? Eu só sei que foi mandado. Ninguém vai fazer isso do nada, sem motivo. Porque eu realmente reconheço que eu incomodo algumas. Eu não sei pela minha maneira de ser, né? Aí eu acabo incomodando. Porque eu não sei, eu não tenho a técnica do camaleão, de ficar verdinho, vermelhinho, azulzinho, amarelinho, de acordo com o ambiente, não. Eu sou o que sou pela graça de Deus e pronto. Já tem líder aí mudando de cor. Quem já percebeu? Está mudando de cor. Eu continuo na mesma cor, marrom escuro. Feito de barro preto, aquele barro aquela terra roxa. Hein? Você não precisa nem botar adubo, você joga o feijão e já nasce. Não mudo não. Tem gente passando para 51. Eu não entro nessa. Negativo. Não. E fala para quem quiser ouvir. Meu Deus me honra sendo desse jeito. É desse jeito que eu consigo alimentar vocês, abençoar vocês. Amém? Se fechar, nós vamos para a rua. Vamos pregar na rua. É só diminuir um pouco o tempo da reunião por causa do sol. Nós vamos para a Praça da Concórdia, todo mundo adorando. Olha que maravilha. Vai converter mais gente ainda.
Mas o evangelho não sai de dentro de nós. Amém? Continua, filha, por favor, no texto. Conduz, soldado. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco no que tenho sido até agora impedido. Por que Paulo não ia a Roma? Estava impedido. Os bispos percebem isso aí, os bispos, os pastores, ó. Estava impedido. Às vezes eu me sinto um pouco frustrado quando vejo um bispo recuar ao ser enviado para determinados lugares, sem ter nenhum impedimento, eles próprios criam esse impedimento. Paulo era tão apaixonado pelas almas, pelas pessoas, pelo evangelho, que ele desejava ir a Roma e continuar o trabalho que tinha começado e edificar aquele povo, distribuir dons espirituais. Mas ele estava o quê, igreja? Impedido. Estão criando leis e aos poucos contaminando a nação. Haja visto o resultado. Estão tentando impedir o evangelho, mas ainda temos a liberdade de pregar. E se Deus quiser, vamos continuar com essa liberdade. Nem que tenhamos que colocar a nossa vida para que essa liberdade continue, mas ela vai continuar. Eu estou disposto. Se eu tiver que pagar o preço pela minha vida, para que a liberdade continue aqui, eu pago o preço. Eu vou para a glória, mas vocês continuam livres, ouvindo a palavra. Então, olha a angústia de um servo de Deus, apaixonado pela obra e por Jesus Cristo. Ele disse: eu mesmo desejo ir ter convosco. No que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Outros gentios, aqueles lá, eram gentios como nós, ó. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Mesmo impedido, mesmo sob pena de morte, mesmo correndo risco, estou pronto, estou disposto a ir até Roma e anunciar o evangelho a vocês. Ou seja, mesmo correndo risco, eu estou sujeito, eu estou disposto. Aí no versículo 16, ele: pois não me envergonho do evangelho. Alguém aqui se envergonha do evangelho? Não.